É bom a gente ir pedindo de vez em quando, Fê, né? A gente vai colocar ali no chat, né? Mas para o pessoal registrando a presença ali, e também a gente vai estar colocando o link, né? Para o pessoal. Eu esqueci para que serve o link. Para se inscrever. Para se inscrever, para quem não se inscreveu e quer receber o certificado, é Sim, isso. pode deixar. Pode É deixar. muita coisa. Se não se inscrever, não vai. Fê, eu sei que você está com questão com limite de horário, né? Acho que a gente espera mais só uns 5 minutinhos, que eu vi que o pessoal tá entrando, e daí a gente já começa, tá? E você nos indica também até o teu limite, e se precisar a gente fica, né? O pessoal fica discutindo mais um pouco, né? Mas a gente trabalha no teu horário, tá bom? Perfeito. Eu tenho mais ou menos 1 hora, até umas 7h30. Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso segundo encontro preparatório para a primeira conferência municipal de gestão do trabalho, educação e saúde. Nós já fizemos um encontro na semana passada. A proposta desses encontros, então, que a gente está denominando encontro preparatório virtual, a gente tem chamado de um esquenta para a nossa conferência, né? Em cada um desses debates, a gente vai discutir um dos eixos da conferência, e a proposta hoje, então, a gente vai discutir o eixo 1, que é democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde. Então, nós estamos dando só mais uns minutinhos para o pessoal entrar, e em 2, 3 minutos a gente já vai começar a nossa conversa, o nosso esquenta, o nosso debate, tá bom? Boa noite para todos, um prazer tê-los aqui. Olá, boa noite a todas, todas e todes. Eu estou aqui em Santos para o Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, então com um tempo um pouco corridinho, mas na perspectiva da gente fazer um bom debate. Eu sou Fernanda Magano, psicóloga da FENAPSE, Federação Nacional dos Psicólogos, e estou na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, representando os segmentos de trabalhadoras e trabalhadores. E na comissão organizadora da quarta Conferência Nacional de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, eu componho a comissão geral e estarei no ato da conferência na comissão de saúde, que vai ali apoiar em caso de alguma ao problema, enfim, junto com a Força Nacional do SUS. Tem uma breve apresentação com alguns poucos slides, eu vou pedir para vocês compartilharem, mas para ir ajudando a direcionar a nossa conversa. Se puder compartilhar, agradeço. Já estamos Ótimo. colocando. Fê, eu sou de Santos, eu estou na minha terra, que maravilha. Ah, nem sabia que você era daqui. Eu sou Estava de São aqui, Paulo, mas grande parte da minha vida é vivida em Santos. Então é um prazer, certo. que feliz que você está aí. Fê, quero agradecer a tua disponibilidade, mesmo com a tua agenda corrida, né, em nome do Conselho Municipal de Saúde. Acho que esse breve currículo que você trouxe já traz o porquê te convidamos, o porquê pensamos no teu nome aqui, na tua vasta experiência no controle social, em especial na conferência. Obrigada, né, agradeço em nome da Jerusa, de todos os conselheiros, e passo a palavra para ti, então, para a gente ter uma boa noite. A ideia é a Fernanda, então, fazer a exposição inicial, e na sequência a gente vai abrir para os debates. Na hora do debate, eu vou colocando as orientações. Ao longo da fala da Fernanda, Jerusa e o pessoal do conselho vão colocar os links, tanto para quem não se inscreveu, porque a gente precisa, para gerar certificado, é preciso primeiro se inscrever e depois preencher, né, fazer a lista de presença ali, colocar o nome no chat. Então, não se esqueçam, tá? A gente vai reforçando isso, que só consegue gerar certificado para quem está No inscrito. meio de cada Obrigada, uma Fê. dessas nossas. Nada. Tem microfones aí para fechar. Nossa coluna é cheia de rodinhas. Pessoal, vamos pedir para os microfones todos ficarem fechados, tá bom? As câmeras
Fiquem abertos ou fechados, o que vocês preferirem. Aberto é melhor porque a gente consegue interagir e se ver, né? Mas microfones fechados, por favor. Perfeito. Bom, a apresentação, então, tem a chamada como primeira conferência municipal de gestão, trabalho, educação e saúde, apesar de na esfera nacional ela ser a quarta. E a gente vai historiciar um pouquinho aí para vocês. Pode passar, por favor. É a Jerusa que passa os slides? É isto. Então, aqui a arte, né, que foi construída com as duas assessorias de comunicação, tanto a assessoria de comunicação do Conselho Nacional de Saúde, como a ASCOM também da SEGEDS, que é a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, que uma das secretarias do Ministério, a atual secretária é a Isabela Pinto, que ela é aí baiana, vem oriunda de um movimento conhecido das pessoas que militam na questão da saúde, que é a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e essa logomarca foi construída com aí os perfis nas letras e no número para tentar significar os trabalhadores e sua diversidade, garantindo aí o princípio da equidade. Então, trabalhadores indígenas, trabalhadores brancos, trabalhadores brancas e trabalhadores negros e negras. Muito no sentido também de ter mais mulheres do que homens, porque a força de trabalho do SUS também tem esse recorte feminino. Pode passar. O slide seguinte que vai aparecer, ele faz referência às datas, porque houve aí uma pequena alteração das datas. Jerusa, você passa para mim? Nós estamos passando, Fernanda, é que você vai falando, vai que assim, está dando um delay, sabe? Que a nossa internet aqui da secretaria está meio lentinha. Então Entendi. tá Não, uma então, aí carrocinha. esse slide seguinte é só para trazer a dilação de prazos, porque a princípio a gente tinha uma determinação, é o anterior, Fernanda, dá uma olhadinha, eu acho que passamos dois, né? é isso, Mas é o anterior, né? é isso. Anterior. Então, porque a princípio a gente tinha um limite de não realizar conferências depois de junho, com alegação de que teria aí impedimentos do ponto de vista do período eleitoral. E aí, depois de consulta à assessoria jurídica da União, conseguimos autorização. Então, as etapas municipais podem e regionais podem acontecer até 30/6, a estadual ou distrital de 1 de maio, 1º de maio até 30 de agosto. Aí as conferências livres, que podem ser organizadas por movimentos nacionais e tem seu regimento tal qual aconteceu na 17ª, também podem acontecer até 30/8, e a etapa nacional em Brasília, então, de 10 a 13 de dezembro de 2024. Pode passar. O slide seguinte, ele vai trazer o histórico das conferências anteriores. Então, a primeira conferência ela chamou, em 86, Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, com o tema Política, Recursos Humanos com uma Reforma Sanitária. A segunda, em 93, Segunda Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, temos desafios éticos frente às necessidades do setor saúde. E a terceira em 2006, então, há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás, que era a terceira Conferência Nacional de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde. O tema era Trabalhadores da Saúde e a Saúde de Todos os Brasileiros. Práticas de trabalho, de gestão. Oi, voltou. Oi.
O slide voltou, Jerusa. A gente está tentando voltar nele aqui, a gente já percebeu. Enfim, então só para dizer que a decisão na 17ª Conferência Nacional de Saúde de eleger esta como a primeira conferência mais urgente foi pela distância em anos que ela havia acontecido, então a última aconteceu só lá em 2006, e a necessidade premente de fazer valer as próprias diretrizes aí da Mesa Nacional de Negociação do SUS, que está ligado a essa mesma secretaria, a CEGETS, através do DGERTS, que é o Departamento de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde. E também porque esse tema está bastante candente, porque os pontos de pauta referentes à questão da gestão do trabalho ficaram bastante aflorados com a perspectiva aí da aprovação, muito em função da própria pandemia, do piso da enfermagem, porque isso criou uma série de situações bastante difíceis de serem gerenciadas à medida em que o governo deu com uma mão, mas não garantiu de fato com a outra mão que isso acontecesse, deixou o dissabor tanto da Advocacia Geral da União como das ações do Supremo e as várias mudanças e distorções que foram acontecendo no decorrer do período. Tanto é que agora quase que ganhou, mas não levou, né? O piso da enfermagem está estabelecido, mas não há fundo próprio, criou dificuldade para todas as outras categorias profissionais, porque a partir da medida que o Supremo determinou, ficou ali estabelecido, então, que todas as outras categorias que queiram regulamentar pisos ou jornadas têm que demonstrar qual vai ser o fundo de custeio, isso se torna um grande problema. Então, esses, entre outros motivos, foram a prioridade, então, para essa conferência de gestão. Depois vem a Conferência de Saúde do Trabalhador, que vai acontecer, e da trabalhadora, para e passo a essa, que as etapas municipais e regionais e as etapas estaduais e distritais devem acontecer no decorrer deste ano, e a etapa nacional da de saúde do trabalhador e trabalhadora para maio do ano que vem. E um resumo, então, do porquê chamar essa conferência está nessa última frase colocada em azul aí no slide da apresentação, que a Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde é o lugar para debater o futuro do trabalho na saúde e investir nas trabalhadoras e trabalhadores para impulsionar o desenvolvimento do país. O slide seguinte eu já fui verbalizando sobre ele, né? Que é, então, pode passar, Jerusa, que é a imagem da chamada da Quinta Conferência Nacional de Saúde Mental e o slide da chamada da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que foram essas duas que influenciaram e trouxeram elementos para a conferência acontecer. O slide seguinte, daqui a pouco a Jerusa acho que consegue passar, ele vai dizer respeito à questão dos atos normativos. Então, quais foram os documentos já publicados para a chamada dessa conferência? Então, a publicação inicial é a Resolução 724, de 9 de novembro de 2023, que convoca a conferência. Na sequência, tem o documento orientador da 4ª Conferência de Gestão. Depois, a Resolução 731, que é de 19 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a estrutura, composição e atribuições da comissão organizadora. Na sequência, a gente tem a Resolução 742, de 23 de fevereiro, que alterou
alguns incisos da resolução anterior, a 724, especificamente aí no que tangia aí os períodos da Conferência Nacional, e a 746 de março de 2024, que faz a prorrogação das etapas. O tema, como já falamos, é pode passar o próximo. Democracia, trabalho, educação na saúde para o desenvolvimento. Gente que faz o SUS acontecer, né? E a tarefa nossa de hoje é discutir o primeiro eixo temático. Esse eixo temático, então, é democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação na saúde, e a ementa que está relacionada a esse eixo, né? Então, o fulcro explicativo do porquê esse foi escolhido como eixo principal é que a participação social é um dos princípios finalísticos do SUS, e é imprescindível para a consolidação da democracia e promoção da equidade na saúde. Nesse sentido, é fundamental estimular as estratégias que fortaleçam o controle social, a gestão participativa, assim como reconheçam o protagonismo dos territórios e populações dos diversos municípios e estados brasileiros na implementação das políticas, programas e ações que serão debatidas nos subeixos. Pode passar. Então, a saber, esse eixo 1 fala da participação social e da garantia das políticas e tem o desdobramento, então, nesses subeixos. O primeiro, 1.1, que é o fortalecimento da democracia e promoção da equidade em saúde, desafios da gestão participativa. 1.2 é democratização das relações de trabalho em saúde, fortalecer a gestão participativa. E 1.3, educação em saúde como experiência transformadora das relações de trabalho e da gestão participativa. E aqui vale a pena a gente esmiuçar, detalhar um pouco. Quando a gente aponta a questão do fortalecimento da democracia e da promoção da equidade, tem a ver com a questão do enfrentamento de situações de racismo institucional e racismo estrutural, tem a ver com a implementação das convenções da OIT, em específico, a gente pode destacar a Convenção 129 do enfrentamento do assédio. Tem a ver com o próprio programa de equidade feito pela CGETS, apontando a necessidade de valorização das trabalhadoras do SUS, aí em especial as trabalhadoras, como destaque, e fala também aí dos princípios do trabalho decente, muito numa perspectiva de se fazer cumprir essa relação de quais são as determinações da OMS, quais são as Organização Mundial da Saúde, quais são as determinações da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e também, no interstício disso, a garantia aí também dos princípios dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem a Agenda 2030, que tem lá, dentre um dos seus itens, a perspectiva da garantia dos aspectos da saúde. 1.2, a democratização das relações de trabalho em saúde, fortalecer a gestão participativa, traz a perspectiva da retomada da Mesa Nacional de Negociação do SUS e os desdobramentos disso em mesas negociais estaduais e municipais. Já está sendo realizado pela Mesa Nacional o mapa, o levantamento aí das mesas que estavam desativadas para serem retomadas e toda, então, essa construção do processo da garantia de direitos das trabalhadoras e trabalhadores e trabalhadores. E
A 1.3, educação e saúde como experiência transformadora das relações de trabalho e da gestão participativa, fala tanto da perspectiva do processo de educação permanente no SUS, como também da relação direta aí da perspectiva da garantia dos cursos ligados à área da saúde serem presenciais, todo um debate relacionado também ao processo de formação, garantindo o limite que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases do uso de sistemas e tecnologias em apenas um limite, de acordo com o artigo 80, de 40% da estrutura total do curso, e o não à educação híbrida e não à educação aí à distância, que é algo que está bastante candente no debate, que acontece tanto na CIRT, Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, que é uma das comissões de mérito do Conselho, que inclusive puxa para a realização dessa conferência, como também na perspectiva das relações aí de debate, litígio quase, por assim dizer, com o MEC, que tem, dentro do seu Conselho Nacional de Educação, feito bastante provocações no sentido do ensino híbrido avançar, muito com a desculpa de que essas coisas tiveram um espaço importante na pandemia, mas sendo quase que uma armadilha para dificultar o ensino e estabelecer um ensino de baixa qualidade ou sem qualidade, por assim dizer. Pode passar, Jerusa. Então, e aí a gente tem no documento orientador, dentro de cada eixo, as chamadas perguntas ativadoras para o debate de cada um desses eixos. Estava na página certa, voltou. Vamos lá. O Essas computador está com perguntas. vida própria. Sem problema. Essas perguntas ativadoras, então, estão aí. A pergunta número 1, a pergunta A. Que desafios estão presentes na arena da luta social por trabalho digno e decente no SUS, em tempos de financeirização das políticas sociais e precarização do trabalho, e como superá-los? Então, essa pergunta ativadora vai trazer em tela, vai trazer ao destaque toda a relação do trabalho precário, toda a relação das OSizações, das quarteirizações, das terceirizações, do avanço do privado sobre o público e o quanto esse avanço do privado sobre o público é, como diz no popular, no filé mignon, né? Então, o privado, ele não quer cuidar de um serviço de atenção básica, ele quer cuidar de um serviço de hemoterapia, que é rentável, que produz lucro. Então, é esta a demanda e a provocação colocada nessa pergunta ativadora. Quais são os caminhos que a gente faz para garantir um SUS público de qualidade, que tenha um olhar para o trabalhador, que garanta os princípios de trabalho decente? Como é que a gente garante essa relação do trabalho digno? A pergunta B, ela vai apontar como promover equidade no que se refere à composição e às discussões dos conselhos, conferências de saúde e outros espaços de gestão participativa do SUS. E aí a gente vai estar falando tanto dentro do recorte de cada segmento de trabalhadoras e trabalhadores, segmentos de usuários e usuárias e segmentos de gestor-prestador, no que tange ao cumprimento das porcentagens dessa representação. Então, 25% de trabalhadores, 25%
gestores prestadores, 50% de usuários, mas também tendo ali na relação. Amanda, fecha o microfone, querida. Isso. A relação de estabelecer que a gente tenha dentro de cada segmento os recortes garantidos. Então, as representações de gênero, as representações de raça, as representações LGBTQI+. Então, que a gente tenha uma míriade, um olhar em que essa questão da composição garanta a equidade, mas também o teor dos debates e das discussões dentro do controle social e das conferências, que é esse espaço privilegiado de representação, colocados. E a pergunta C é: quais as ações necessárias para garantir a instalação de mesas de negociação, comitês de equidade e demais espaços de gestão participativa no campo da saúde? Esse é um diálogo entre o segmento específico de trabalhadores e trabalhadoras com gestores prestadores. E há toda uma orientação, né, para que as mesas de negociação estaduais e municipais sejam instaladas, e há toda uma referência direta colocada no cumprimento aí das portarias e das normativas que têm relação com o Conselho Nacional de Saúde, mas também com o DGERTS, Departamento de Gestão do Trabalho, dentro da Secretaria de Gestão do Trabalho, para que a gente possa, no cotidiano, fazer de fato essa gestão participativa e o campo do trabalho em saúde esteja com seus direitos garantidos. E a pergunta D, por conseguinte final: o que fazer para ampliar a participação social nos debates sobre educação e trabalho em saúde, com qualidade, diversidade e pluralidade? Essa é uma questão bastante importante, né, na questão de provocar a garantia dos espaços de educação permanente, e aí isso envolve as escolas técnicas do SUS, envolve todo um trabalho de quem é o representante da gestão para cuidar da pauta de educação permanente, e esse diálogo acontecendo de forma ampla, fraterna e aberta dentro do próprio Conselho Nacional de Saúde e a conferência local, estabelecendo quais são as diretrizes necessárias para melhorar esse diálogo e essa participação e garantir, então, essa diversidade e pluralidade. Pode passar. E, por fim, o último slide, ele vai trazer aí uma frase que eu escolhi especificamente da Anísia da Silveira e todo o processo também da reforma psiquiátrica, como psicóloga que sou, né? Que é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Então, isso é para dar uma provocadinha, um chacoalhão de dizer que temos que nos envolver, né, nos processos das conferências, se indignar com aquelas questões que estão erradas e que precisam ser alteradas, porque só assim, em movimento, estando presente nas relações cotidianas do Conselho, é que a gente pode mudar a realidade e conseguir a implementação dos pisos, das jornadas, da mesa de negociação e de uma melhor ambiência para a realização do trabalho, sem as questões de assédio, de todos os tipos, sem questões de violência, sem questões de racismo estrutural. E, por fim, o mote do nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, o AbraSUS. Então, que a gente possa se sentir abraçado, estimulado e envolvido para a realização da conferência.
Então, acho que para o esquenta da nossa conversa, eram essas as questões, os elementos que eu queria trazer. Acho que a gente pode abrir para manifestações e perguntas, enfim, e aqueles que quiserem se manifestar são bem-vindos, e aí a gente ainda tem em torno aí de 30 minutos para esse diálogo. Obrigada, Fernanda, obrigada, Grazi. Fer, já eu me chamo de Fer porque, né, conheço a Fernanda, conheço minha xará, a gente está juntas em outras frentes, então me permita essa intimidade, né, minha xará. Eu acho que você traz elementos fundamentais e que nessa proposta mesmo do esquenta, né, as perguntas ativadoras, acho que elas mobilizam muito o que a gente espera de discussão dessa conferência, né? Então, eu vou fazer uma breve fala com algumas considerações que a Fernanda trouxe, e vou pedir para o pessoal ir se inscrevendo no chat, então, e a Jerusa, a Silvinha nos ajudam ali a organizar, a gente abre algumas falas, volta para a Fernanda para ir controlando o tempo, né, na disponibilidade, que ela já falou, então, que está fora, né, tá fora do seu município, está em outras atividades, mas cedeu esse tempo para estar aqui conosco, né? Fer, quando você fala de trabalho decente, né, eu voltei lá no conceito de trabalho decente, né, posto pela OIT, então, trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. Acho que esse o teu último slide, né, quando você traz a questão de se contagiar para mudar a realidade, acho que essa conferência ela é essa grande oportunidade, né, da gente buscar de fato o trabalho decente no SUS, né, refletir sobre o que está acontecendo, porque eu vi ao longo dos meus anos, né, de servidora, sou servidora pública no momento licenciada, mas né, vivi isso desde a minha graduação e após a graduação trabalhando na rede, né, muitos colegas, muitos assim, que o sonho era trabalhar trabalhar na prefeitura, no estado, ser servidor, trabalhar no SUS, né, mas infelizmente algumas dificuldades que nós, né, estamos passando e intensificada muito, né, recentemente, assim, tem feito essa mudança, justamente o fato de não termos o trabalho decente na sua essência, né, como se preconiza, então, adequadamente remunerado, para garantir essa vida digna, é que a gente está vendo hoje em dia pessoas que têm uma formação, que têm um perfil, que construíram toda a sua carreira para atuar no SUS saindo porque não estão encontrando condições adequadas. E isso passa pela presença de terceirização, pela não chamada dos concursos, que acho que você coloca, acho que isso é um ponto central, que a nossa conferência precisa tirar manifestações muito claras em relação a isso, né? Da briga pela carreira única no SUS, retomar, né, a discussão de carreira, garantia de salários. A gente tem uma defasagem salarial importante, mas fez também um movimento de sabe? Cadê no SUS eu falo de trabalho de equipe, trabalho interprofissional, então eu preciso de todos valorizados, eu não posso ter uma categoria valorizada perante a outra, né? E questões de condições de trabalho mesmo, do dia a dia, né? A gente passa boa parte da nossa vida no trabalho, né? Interagindo, e eu tenho certeza que todos que estão ali querem fazer o melhor, o melhor, e o nosso melhor é para garantir a qualidade de vida da população, né? Tem toda uma questão de formação, a gente discutiu bastante na semana passada, a gente discutiu muito a questão da formação da residência, a educação permanente para os trabalhadores, acho que ela, né, se entremeia com tudo isso, mas acho que um grande diferencial, quando a gente vê a união das CEGEDs, né, trazendo essa questão da discussão, né, do trabalho, é a gente passar, de fato, né, nas secretarias estaduais, municipais, nos espaços, não ter mais setores separados, assim, o RH trata disso, o outro trata da educação, assim, da gente pensar justamente nesse servidor, na sua carreira, na sua progressão, no seu desenvolvimento, né? De fato, gestão da educação e do trabalho. Acho que acho que esse se movimentar que vem ali, vem para a questão das lutas individuais enquanto trabalhador, mas também nessa mudança de perspectiva desse trabalhador encarado ali no seu processo de trabalho. Então, uma educação permanente para mudar a realidade e uma gestão desse trabalho, uma gestão de fato participativa. Acho que o Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis acerta muito em fazer uma conferência municipal e não só fazer, né, não só participar da regional, de marcar isso no município, né?
E daí depois eu queria saber um pouquinho de ti, Fê, como é que estão as movimentações, assim, a gente ainda está no momento de realizar, mas como é que vocês do Conselho Nacional de Saúde estão vendo essas movimentações das conferências municipais, assim, qual a expectativa, né, para a Conferência Nacional para a quarta Conferência Nacional, né? Tem alguém inscrito, Gê? Ainda não, Fê. Quando a gente espera aí as pessoas um pouco entronizarem e esquentarem aí para trazer alguma questão, assim, Fê, o cenário está um tanto difícil, porque não são todos os municípios que estão se dispondo a fazer presenciais, muito na alegação de recursos. Então, tem, por exemplo, o estado de São Paulo, que é grande, o estado de Minas, que também é bastante grande em número de municípios, na verdade, maior, inclusive, tem muita gente dizendo que as etapas municipais vão ser ou online ou vão acontecer as regionais e não municipais de fato, mas pelas regiões, muito numa alegação de que é ano municipal, que não tinha rubrica financeira específica para realizar, e o pedido de dilação de prazos que eu coloquei aqui no início, que a gente teve até que consultar o Tribunal da União e toda essa referência, agência da União, para que a gente não ferisse nenhuma questão do período eleitoral, né? E, além de tudo, tem essa sutileza, né? Que é ano de eleições municipais, então, consequentemente, tem troca de prefeitos e trocas de secretários, e com uma conferência que fala exatamente da gestão do trabalho. Então, quanto para o município, isso acena com uma coisa até um pouco de paranoia, né? De, bom, eles querem cobrar da gestão no ano em que vai se estabelecer novas gestões. E a gente fez uma boa reunião com os conselhos estaduais, seus secretários executivos e quem está na figura das presidências, mas também com os conselhos municipais das capitais dos estados, para tentar dirimir um pouco essa situação meio de paranoia, de achar que há alguma intencionalidade, e apontando um pouco o que até a apresentação trouxe, né? De que tantos anos sem uma conferência sobre esse tema, era fundamental que acontecesse. E ainda com o elemento de que, das outras vezes, ela aconteceu na esfera nacional como desdobramento de conferências temáticas só de saúde, né? Tanto é que, na maioria dos municípios, é a primeira específica de gestão do trabalho. Justamente, então, esse é um mote que a gente estimula que as pessoas se debrucem sobre o tema, esmiuçem e façam, então, essa primeira digestão para a gente fazer par e passo todas as etapas e, ao fim e ao cabo, buscar aquilo que são os princípios que os conselhos de controle social e essa defesa de participação e de cidadania defendem, mas também as entidades sindicais, os conselhos profissionais. E é uma conferência que é importante destacar que o foco é do segmento de trabalhadores e trabalhadoras, mas o quanto é importante e a necessidade e a presença do usuário do sistema, inclusive para a gente fazer ações parceiras entre os usuários e os trabalhadores, porque a meta e a perspectiva que a gente quer quebrar resistências, quebrar barreiras, é que trabalhadores com boas condições de trabalho atendem melhor aqueles usuários que são atendidos, né? Então, que não é nenhuma relação de privilégio para os trabalhadores em detrimento aos outros segmentos, mas sim uma valorização do trabalhador para ele trabalhar mais estimulado, com uma jornada mais adequada, sendo respeitado, com salários determinados da maneira equânime, como prevê a nossa Constituição Federal, sem diferenças entre as categorias, e por isso o debate
da carreira única e interfederativa do SUS é algo que vai ser bastante destacado também no decorrer da conferência, porque aí esse trabalhador estimulado e valorizado tem melhores condições objetivas de atender as usuárias e usuários do sistema. Perfeito, Aí, Fê. Acho que o teu, né, essa questão é isso. É muito importante marcar que esse não é um debate de um segmento, né? Acho que a tua fala, né, esse final é bem importante para a gente levar isso para a conferência. A gente está com duas inscrições, até por conta do horário, a Josi e a Brenda. Então, acho que a gente pode passar a palavra seguida para elas, pode ser? Da Josi e a Brenda, e depois a gente volta para ti. Se tiver mais alguém, eu perfeito, incluo, e daí a gente já vai controlando ali por conta do teu tempo. maravilha. Josi. Boa noite, Antes da Josi falar, Fernanda. só lembrar, né, que a gente pode continuar, né, para o pessoal ainda que quer falar, né, depois da Fernanda. Pode continuar, Josi. Tá bom. Boa noite, Fernanda. Meu nome é Josimária, sou conselheira municipal de saúde aqui de Florianópolis. É uma satisfação, uma alegria, né, que você tenha dedicado seu tempo, quero agradecer também. Eu tenho duas questões que me preocupam nessa, bom, não só duas, né? Eu vou listar aqui algumas e queria ver como é que está essa discussão em nível nacional. A gente tem um avanço, você falou que o mercado avança no sistema de saúde naquilo que é o filé mignon. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, o mercado avança, não avança sobre o SUS. Assim, aqui em Santa Catarina, a gente vive um processo bem municípios vizinhos e uma intenção aqui no próprio município de privatizar, inclusive, a atenção primária, né? Nós temos aqui em Florianópolis, estamos vivendo um processo avançado, avassalador de privatização das UPAs, né? E a gente escuta da nossa secretária de que, na minha gestão, a atenção primária não, ou seja, significa que tem pressão para fazer a entrega da atenção primária para as OS. Isso gera um problema muito grande. A OS ela veio para ficar. Eu acho quanto que a gente vai poder frear isso. Assim, o Conselho Municipal de Saúde tem tentado fazer essas reflexões, tentado frear. Nós tivemos implantado aqui uma lei das OS, onde eu não estava na época no Conselho, mas o Conselho apanhou quando foi fazer pressão na Câmara de Vereadores. E isso, de lá para cá, o que a gente vem verificando é que nós temos um processo de precarização, e agora a proposta que vem, a gente está aqui para... A gestão está implantando um serviço que ele ainda não conseguiu definir se é hospital ou se não é, porque quando a gente questiona se é hospital ou não é hospital, mas propagandeia hospital dia, em que uma das vantagens é a gestão híbrida, na verdade, participação híbrida dos profissionais de saúde, ou seja, os profissionais que são da rede hoje, que quiserem ficar no serviço que vai ser entregue ao OS, fica, e a OS entra com a outra parcela sendo financiado os profissionais da gestão do município, financiado pelo município, né? Então, assim, eu não sei como é que isso está em âmbito nacional, como que o Conselho Nacional de Saúde tem se mobilizado para isso, essa é uma questão, né? A outra questão que eu queria colocar aqui, que me preocupa também, é que nós temos, com o lançamento da Secretaria de Saúde Digital, né, CEDIG, nós temos um avanço que eu acho muito importante do suporte de tele na qualificação, na regulação das filas e no diagnóstico, né? Nós temos algumas ofertas que eu acho que é bem importante. Mas nós temos um problema, que é a regulação ou a regulamentação do trabalho via tele, né? Então, assim, os procedimentos, a lista de procedimentos de diagnóstico, como é que eu vou pagar um profissional de saúde que está na rede se ele vai fazer o teleatendimento, se ele vai fazer um diagnóstico? Então, um especialista que está na rede vai fazer um diagnóstico, como que computa isso, entende? Então, não sei se essa questão de revisar a carteira de funções, a lista das funções, para colocar, por exemplo, que o tele é uma forma não presencial de eu fazer o meu trabalho, mas é trabalho, porque senão fica todo o processo que é à distância menos qualificado, porque não está sendo feito presencial. Quando a gente tem em determinados lugares
essa como uma ferramenta crucial, né? Então, são essas duas questões que eu gostaria de compartilhar aqui, refletir. Não sei como é que isso está tendo em outros locais e até mesmo no Conselho Nacional, e como que você vê isso dentro desse escopo dessa conferência. Obrigada, viu? Perfeito. Obrigada, Josi. Vou passar para a Brenda, então. Aí, na sequência, a gente já passa para a Fernanda por conta do horário, mas seguimos no debate. Jerusa, eu, os demais conselheiros, né, e demais participantes. Brenda, por favor. A minha pergunta nem é pergunta, é mais umas pontuações. Eu tenho interesse bastante no tema sobre trabalho, é um dos motivos que eu também estou fazendo meu TCR sobre saúde do trabalhador. Já venho com essa perspectiva muito da graduação, né, de entender os processos de trabalho, principalmente na população vulnerável, né? Desculpa, esqueci o nome da Fernanda, palestrante. Fernanda? Fernanda também. Ah, tá, e perfeito. é quase igual, porque uma é Magana, outra é Manzini. Manzini. Ah, tá. E eu entendi que era da Manzini, assim, tava na legenda e eu me perdi. Eu fiquei, opa! Mas, enfim, quando você pontua ali, por exemplo, a questão do trabalho no SUS e muitas vezes também a participação, né, dos usuários no controle social, eu fico um pouco impactada, porque uma das perspectivas do meu TCR era entender como é que o usuário chega muitas vezes no serviço, né? Então, também entender como é que esse usuário ele participa desses controles quando eles não são pautados nos locais basicamente de fácil acesso, né? Então, às vezes eu me preocupo nesse sentido em relação a que tipo de participação a gente está tendo nesses movimentos de entender, por exemplo, saúde do trabalhador, questões de assistência social, questão de educação e tudo mais. Quando a gente também participa dessas conferências, a gente sempre vê cartas marcadas, né? Que aquelas que sempre estão nesses espaços, seja movimento social, seja pessoas mais atuantes nesses espaços, né? E a gente fica assim, tá, então para quem que a gente está, né, atuando nesse sentido? E também, às vezes, a gente sabe que o fato de fazer um território mais forte fortalece tantas outras coisas, né? Mas também por onde começar a fortalecer esses espaços quando a gente sabe que a população vulnerável, quando a gente fala de trabalho, né? Eu também estou tentando fazer um grupo de saúde do trabalhador e ultimamente não tem chegado, e isso também tem me angustiado de alguma forma. Como a gente capta essas pessoas para elas participarem dos espaços, né? E tudo mais, e isso também tem me feito ter angústia enquanto profissional, enquanto uma trabalhadora, enquanto entender o território, enquanto entender tipo, tantas coisas assim que perpassam, né, sobre o trabalho. Então, é mais sentido também quem que a gente está tentando captar para esses espaços de conferência, de controle social, quando a gente sabe também que são cartas marcadas, assim, né? Obrigada, Brenda. Eu acho que a inquietação é já uma questão importante, né, Fê? Pelo aquele último slide, a inquietação leva à mudança, né? Então, que bom que Sim. estamos, né, inquietados. Fê, A só uma Vânia questão, se daí vou deixar inscreveu. contigo para ver, assim, ó. A Vânia se inscreveu, mas tem uma questão daí tem uma questão do tempo. O que que você prefere? Não, a gente ouve a Vânia e aí eu falo Tá, em relação às três. E a Vânia é da perfeito. minha categoria, minha presidenta, inclusive. Então, olha Na só, finais. Vânia, liberadíssima. Oi, Microfone, Tinha. Vânia. Isso, Abriu? agora. Abriu. Tá. Então, boa noite a todas e todos, né? Todos aí. É muito bom, é a primeira vez mesmo a nossa conferência aqui que eu estou participando, de fato, da discussão da gestão do trabalho do SUS. Agradecer a Fernanda está super à frente disso lá no Conselho Nacional. É, enfim, o que eu sinto falta, eu acho que já fui contemplada pela fala das duas colegas aí que falaram, né? A conselheira Josi do e a Conselho Brenda. Municipal. Eu também sou conselheira do Conselho Municipal aqui de Florianópolis, e, de fato, tem sido muito difícil as realidades de trabalho, muitas, né, da nossa categoria mesmo, a gente tem recebido bastante demanda da questão de assédio, precarização, eh, muita dificuldade, e a gente sabe que politicamente a gente tem enfrentado aqui no município mesmo, muito em relação a isso que
conselheira falou das OS. Sim, Mas o que eu sinto falta, Fernanda, aqui, nós temos uma organização de trabalhadores na assistência social, que é o Fórum dos Trabalhadores do SUS. Mas no SUS, nós não temos esse mesmo espaço político de participação que a gente pudesse dialogar e se preparar, por exemplo, para os controles e para as conferências de saúde em todas elas. Essa seria uma ótima oportunidade, talvez, e aí eu já entraria até com uma proposta depois, quando a gente começar a construir, de que os trabalhadores se organizem do SUS, sabe? E a gente possa construir esses espaços e nas todas as esferas, nos municípios, no Estado e na União também, a gente possa estar fazendo, né, essas articulações para que a gente, porque só se organizando e trocando e se fortalecendo que a gente consegue fazer esses enfrentamentos, porque é muita força política e econômica para enfrentar. E se a gente não tiver fortalecido de forma unida, né, organizada, a gente tudo vai ficar muito mais difícil. Então, eu sinto essa falta dos trabalhadores. Aí é uma provocação que eu faço aqui para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui nesse momento e que vão estar participando dos outros momentos também dessa conferência, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Josi, não tem muita resposta pronta, sabe? E eu acho que parte do trabalho da conferência vai ser, de novo, trazer a destaque, a visibilidade, o debate da lei de responsabilidade social versus uma lei de responsabilidade fiscal, né? Porque enquanto tiver a questão do teto de gastos com folha de pagamento, a saída das terceirizações, quarteirizações, OS ou CIPs irá permanecer. E aí a gente fica, de fato, nesse limite da frustração aí, como lidar com essa presença do não público tão grande na lógica da saúde, né? Porque o que a gente tem num debate que a gente faz na ISP, que é a Internacional de Serviços Públicos, que o princípio é a da política pública de saúde. O fato é o quanto isso se alastra e vai para a mão do privado, e aí vai quebrando os princípios que são, então, da relação direta com o SUS. Então, parte dos debates e das formulações que cabe aos municípios fazerem bom, quais os elementos que a gente tem para fazer o enfrentamento dessa questão. E aí entra nesse bojo, que nem é tão diretamente ligado ao nosso eixo, mas também é do nosso eixo, a questão do subfinanciamento do SUS. Agora, vou falar no popular, a trolha que veio da nova fórmula de financiamento, que vai ainda criar mais dificuldades para os municípios, porque ainda virá menos recursos da perspectiva federal, e a nova forma de financiamento apresentada da atenção básica cria essa celeuma, e que a gente, inclusive, do ponto de vista do Conselho Nacional, está colocando em pauta. Essa semana também está acontecendo lá no Mato Grosso do Sul, uma reunião da COFIN, da região aí Centro-Oeste, e que também está fazendo uma reunião específica para ver como é que a gente vai fazer esse enfrentamento, à medida em que isso foi decidido na CIT, na tripartite, publicado em forma de portaria e não apresentado para o Conselho Nacional. Então, o que você traz, eu acho que é o principal clamor e ponto de tensão da conferência. Agora, na linha do que você apontou sobre saúde digital, uma estratégia para o enfrentamento desse estado de coisas é para e passo, em paralelo à CEIDIG, o controle social do SUS ter presença. E a estratégia de presença e ajudar a criar as regulamentações necessárias, a gente fez com a aprovação no pleno do Conselho, salvo engano meu, pleno de dezembro ou de janeiro, que é a criação de uma Câmara Técnica específica sobre a questão da saúde digital, para criar mecanismos através de uma Câmara Técnica do Conselho Nacional de Saúde, no diálogo com a CEIDIG, quais são os limites institucionais, como regular,
qual vai ser, de fato, o acesso a essa saúde digital, como é que a gente lida com a saúde digital com protocolos, como é que a gente lida com a saúde digital das várias categorias profissionais aí se inserirem nesse tema, e também da relação do público e do privado. Então, estão à frente da organização desta Câmara Técnica, e vão ser as duas conselheiras que vão coordenar, a Débora Melec, da FENAFAR, pela SICTAF, por conta de que essa questão da saúde digital também passa pela questão dos insumos farmacêuticos e dessa relação, e também a Ana, que é do IDEC, ela é do segmento de usuários, e é a coordenadora da CIS, que é a Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar, justamente para lidar com os limites da saúde digital nessa relação do público e do privado. Na perspectiva que a Brenda apontou, Brenda, temos angústias também e desafios, e a relação é pensar mesmo como é que a gente implementa melhores condições objetivas de trabalho nesse cenário, que é um cenário de que a gente vê no cotidiano do Congresso Nacional terra arrasada, né? Então, esse diálogo com a gestão do executivo, mas também com a gestão do legislativo, é fundamental para fazer os enfrentamentos. Então, por exemplo, uma carreira específica do SUS, que é a auditoria do SUS, está chamando com o Jorge Sola para a semana próxima uma audiência pública para discutir a relação, então, de como fazer a auditoria do SUS e garantir a lisura e a transparência dos municípios sobre a questão das finanças. Então, a gente vai criando mecanismos no paralelo até da própria conferência para tentar fazer frente a essas inquietações todas nas várias esferas que são pertinentes. Agora é um jogo que está sendo jogado. Então, por exemplo, essa semana já estava um pouco desenhado que esse seria um problema e se configurou de fato. Teve a questão da votação no Senado para a CONEP deixar, que é a Comissão de Ética em Pesquisa, deixar de ser vinculada com o Conselho Nacional de Saúde. Isso ainda vai para plenário, mas tem muito interesse econômico nessa questão. Então, é sobre esse enredo que a gente está versando, né? Quais os enfrentamentos necessários para barrar a financiarização da saúde, né? Então, é um pouco disso que a gente vai tratar. E, Vânia, eu entendo a tua inquietação na forma da organização. Eu penso que na esfera nacional a gente tem o FENTAS, né? Que é o Fórum de Entidades Nacionais de Trabalhadores da Área da Saúde. Agora, os estados têm as suas próprias formulações. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo ele tem uma plenária municipal de saúde e uma plenária estadual de saúde, com reuniões que são mensais e que vão discutindo tanto as realidades da saúde da capital, como também na plenária estadual. E daí que vem a nomeação do coordenador de plenária, que é por cada estado, e que faz o diálogo e interface com o Conselho Nacional de Saúde. Eu imaginava que aí em Florianópolis tinha uma plenária municipal e que a plenária estadual também acontecesse, que é fundamental que esse espaço de diálogo ajude a afinar, porque esse espaço da plenária, diferente do FENTAS, que é um fórum só de trabalhadores, ele é um espaço que é de usuários e trabalhadores, e inclusive para fazer a tessitura de garantir intervenções no pleno do Conselho Municipal e no pleno do Conselho Estadual, com um bom diálogo entre usuários e trabalhadores, no sentido de avançar nas condições de trabalho e na estrutura do SUS. Então, a dica é que vocês possam, eu vou precisar sair, né, mas dialogar no caminho da construção aí da plenária. Peço desculpas aí de não poder permanecer, eu vi que tem Bruno de mão levantada, Rosane, mas aí vocês vão fraternalmente continuar. Vou pedir desculpas, mas preciso sair. E A gente agradecer a agradece. Fernanda e a Grazi
e as pessoas todas, aí 73 pessoas presentes na sala, bastante importante. Fer, a gente agradece, a gente entende, né? Que é isso, as diversas etapas regionais e municipais demandam, né, dos conselheiros nacionais a participação. A gente agradece a sua plena disponibilidade rapidamente de aceitar o convite de estar hoje aqui com a gente. Acho que uma das apostas a gente fez essa etapa ser online, é justamente permitir isso. Fer, muito obrigada. A gente está com 77 participantes nesse momento. A gente segue. Fer, obrigada demais. Beijo, Nos vemos obrigada. nas demais etapas, dos que saírem E conselheiros aqui, que nas cheguem demais até tarefas. isso, pessoalmente nas demais Beijo. tarefas, mas que daqui também saiam os delegados que vão se apresentar na etapa nacional. Fer, muito obrigada. Perfeito. Boa noite, Antes de gente. Boa noite. Antes de passar para o Bruno e para a Rosane, quero lembrar um pouquinho assim dessa dinâmica do porquê a gente optou, né? A ideia acho que vem muito de acordo com a fala da Vânia, né? Quando é que a gente vai começar a fazer a proposta? A ideia hoje aqui, a gente não tem uma metodologia para construir a proposta, mas é que cada um já saia mexido e leve lá já para o grupo de trabalho, né? No dia da conferência, nós vamos ter dia 8, então é a mesa de abertura, e a leitura e discussão do regulamento, né? A aprovação do regulamento. No dia 9, pela manhã, ela é todo dedicado a grupos de trabalho. Então, a gente vai serão 3 grupos de trabalho. Então, cada um já vai pela afinidade do tema também, decidindo para qual grupo vai participar. Inclusive, é muito estratégico num grupo, né, de interesses semelhantes se dividirem, ter um representante em cada um dos grupos de trabalho. Então, agora a gente tem a oportunidade de começar. E, né, Vânia, já chegar lá levar já a sua proposta, a gente vai ter uma manhã, né, para fazer discussão, responder aquelas perguntas provocadoras ali que a Fernanda trouxe, cada eixo tem as suas perguntas, né, para provocar o debate, e já sair com as propostas, então, para o período da tarde, fazermos a plenária, né, e aprovação do nosso relatório final. Quem ainda não fez a inscrição, Jerusa está colocando ali o link, tem que fazer a inscrição, e daí, conforme o nome no chat aqui, a gente vai liberar depois o certificado. Então, tem o Bruno e a Rosane inscritos, vou passar para eles, Gê, e daí se alguém mais se inscrever, a gente tem mais ali uns 10 minutinhos de debate, né? E daí é o debate agora entre nós, né? Sim. Bruno, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Que bom reencontrá-las, Jerusa, Josi, Fernanda. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Gavião, sou assistente social, fiz residência aqui na rede, em Florianópolis, em saúde da família, e atualmente estou no mestrado, finalizando, quase integrando a dissertação, mas está quase. E aí eu queria fazer uma chamada mesmo, que eu vi bastante residentes aqui presente, né? O quanto o tema também dessa conferência, ela abre muita possibilidade e espaço para a residência, né? Pensando na gestão do trabalho e na educação e saúde. Então, eu queria fazer um chamado mesmo para que os residentes aqui da rede, em âmbito local, pudessem organizar, se preparar mesmo para essa conferência municipal, para estar poder levantando essas pautas e que condiz muito tudo o que a Fernanda estava dizendo para a gente, né? Com relação à abertura de concurso, porque não adianta a gente fazer residência, ser especialista, se não abre concurso, não tem perspectiva de futuro, assim mesmo, né? E a gente, com a falta de concurso, acaba sendo sobrecarregado no trabalho, sendo mão de obra barata apenas e desqualificando todo o processo da educação e na formação, assim, né? Então, queria mais usar o espaço para fazer um chamado, e muito bom reencontrá-las novamente. Bruno, que bom te ver por aqui, boa sorte agora nesse finalzinho intenso, né, que é a defesa da dissertação, mas esperamos você lá, né, e eu acho que você reforça isso, os programas de residência estão se organizando, tanto a residência multiprofissional quanto a residência de medicina de família e comunidade. As coordenadoras fazem parte da comissão organizadora da conferência municipal, e a ideia justamente é viabilizar a participação, que os residentes se envolvam, né? Então, acho que a tua fala vem totalmente, né? Você vem junto com a gente reforçando essa participação, e hoje aqui está cheio de residente, é muito lindo de ver. Rosane. Boa noite a todos e a todas, né? Muito feliz de encontrar aqui vocês, ver o Bruno aí, né? Já terminando outra fase, isso é uma alegria muito grande, essa vantagem, né? Da maturidade, é ver todos os outros
outros ciclos acontecendo, né? Isso é muito bonito, né? Então, a minha fala vai muito ao encontro, né? E dando sequência ao que a gente já tinha discutido na reunião do Distrito Sul, é, reforçando o que a Josi falou, né? O que a Brenda falou, que eu vejo que é muito importante, faz parte desse cotidiano que precisa ser reforçado, é preocupante, né? O ambiente, o cotidiano desse trabalhador e o impacto na saúde, né? Na saúde dele e da população, consequentemente, obviamente, porque, né, estão todos integrados. E aí, quando a Josi fala na questão, né, da saúde digital, o contraponto disso, né, que nós estamos vendo, inclusive trabalhos de dissertação já mostraram isso, o impacto disso na saúde dos trabalhadores da saúde, né, dos nossos centros de saúde, falando aqui mais próximo, né, porque é um trabalho invisível, mas ele se coloca no corpo, na alma e nas relações de trabalho e as relações familiares das pessoas em geral, né? Então, os impactos são imensos e é um trabalho invisível. Então, isso precisa ser pautado, ser integrado, né, nas novas políticas, porque nós vemos um adoecimento muito grande e está muito vinculado a isso. Né? A gente sabe, obviamente, tem outras questões, mas isso, então, outro ponto importante que a gente está vivenciando é o que a gente vem chamando de transpandemia, né? Não é o pós, não, é o trans mesmo, né? Isso a gente também discutiu um pouquinho lá na reunião do Distrito Sul. Tem os casos ativos, mas a gente vive principalmente as sequelas dessa pandemia, né? E isso, agora, o recorte aqui, justamente, né, que é uma coisa importante, é a saúde do trabalhador, né? Qual é o apoio que ele tem? Né? Nós vimos na reunião estavam 30, um déficit de 30 profissionais. Veja isso, né? Por exemplo, né? Ali em todo o Distrito Sul. Então, o impacto que isso dá no dia a dia, então, a expoliação, né, dos nossos trabalhadores, que né, temos a questão salarial, temos a questão da carreira, a questão da falta de estrutura, que isso desgasta muito, né? E ainda essa questão toda do trabalho virtual, que demanda justamente tem uma demanda declarada, né, de necessidade de cuidado a esse cuidador, que no caso, né, são os profissionais que estão lá. Então, que são espaços que precisam ser garantidos também nesse dia a dia de cuidado, né, para este trabalhador, que é uma outra questão muito importante a ser considerada nesse cotidiano, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, né? Porque essa questão do precarizar para privatizar passa justamente ainda por precarizar, né, o nosso trabalhador. Então, e aí realmente não temos, né? E a Fernanda falou muito bem ali a questão da dignidade. O nosso ambiente, o nosso cotidiano do trabalhador de saúde, da saúde, não é nem digno e nem saudável, né? Então, é isso que eu queria estar reforçando, né? Vindo, né? Eu atuo junto, né, lá do Conselho da Lagoa da Conceição, né? Então, é isso que nós estamos vivenciando e temos discutido bastante, inclusive, né, a gente falou da importância, né, de estar levando isso para as associações e as lideranças comunitárias para que sejam aliados nossos. Porque a gente vê muitas vezes tem um impacto, né, que os nossos trabalhadores são muitas vezes agredidos, né? E no momento que a gente tem levado isso, né? Opa, mas é assim, a gente não se dava conta disso. Ah, não tem o trabalhador. Então, essa é uma aliança que eu vejo que é muito importante, que a gente também pode estar caminhando por aí, nesse esclarecimento, nesse envolvimento. A gente fala em termos de desenvolvimento, mas talvez seja aí, né, justamente um dos pontos desse sofrimento, né? Um agravo à saúde mental coletivo, né? Porque não tem este envolvimento, né, da comunidade. Então, no momento que a gente começa a trocar e levar isso para eles, nós vamos agregando parceiros, né? Então, era isso que eu queria falar. Obrigada pelo espaço. Estou aqui num evento aqui no Castelmar, um congresso, fiz uma pausinha, vou precisar me retirar,
mas fico aí também, né, no sentido de estar colaborando de alguma forma, tá bom? Muito obrigada, um abraços grande do coração para vocês. Zane, obrigada. Acho que tua fala traz muitos elementos extremamente importantes, né, para a gente. Acho que já, né, colabora muito mais. E acho que um dos cerne da tua fala é a questão da valorização dos conselhos locais de saúde, né? O quanto que a gente precisa garantir esses espaços, e são espaços que a gente consegue, de fato, dialogar muito mais próximo da comunidade, né? E muitas vezes é isso, a discussão, esses problemas a gente tem muito dentro ali, entre os trabalhadores, e pouco dialoga, né? A gente se esforça no dia a dia para dar conta, se esforça para conseguir atender, e muitas vezes sem dialogar, né, com a população que chega ali, que tem o acesso e não sabe o que está por trás, assim. Então, acho que a tua fala reforça, e é uma característica de Florianópolis, assim, conselhos locais de saúde atuantes, né, e mais do que nunca a gente precisa que se envolvam nesse processo dessa conferência. Uma sugestão, acho que fica ainda para os conselhos, como a gente tem a conferência lá em maio, né, dia 8 e 9 de maio, algum conselho que ainda tenha reunião neste período, leva a pauta da conferência como isso, e também faz essa mobilização local para participação. Como a Fernanda falou, não é uma conferência só de trabalhadores, né? A gente precisa do envolvimento dos usuários, é uma pauta, né, dos dois, né? Então, acho que obrigada pela tua participação, fica à vontade, né? A gente, se precisar sair, mas já foi Rosane. uma grande A Rosane colaboração. já Josi, saiu? A Rosane já saiu? Eu, acabou de eu, sair. eu, mas eu acho que, só para Tudo aqui socializar ainda. aqui, Aí, tá ali. Rosane, essa é uma questão da saúde do trabalhador que preocupa o Conselho há muito tempo, e a gente vem pedindo dados e detalhamento. O último relatório de gestão foi a primeira vez que a gente tem o detalhamento para que a gente possa vislumbrar. Vou só socializar aqui com vocês, enquanto você estava falando, eu lembrei. Florianópolis, no último relatório, diz que tem 2.980 trabalhadores. São esses que estão no campo da saúde. Isso em 2023. E nesse mesmo ano, 3.543 profissionais, na verdade, eles são várias vezes, né? Foram 3.543 afastamentos de profissionais de saúde por licença de saúde. Ou seja, alguém está adoecendo muito, ou pelo menos uma vez no ano, cada um dos trabalhadores saiu. Isso assusta muito, isso é um número que vem crescendo. Eu me lembro que o primeiro relatório, eu estou no Conselho desde 2018, o primeiro relatório me chamou a atenção, eram 2.000 afastamentos. Nós estamos com 4.200 afastamentos, dos quais 3.500 são por licença de saúde. A gente tem, de 2018 para cá, um crescimento assustador. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Eu não sei se isso é dos trabalhadores, o conhecimento pelos próprios trabalhadores, entende? Eu acho que isso é uma questão muito importante. E depois de muito insistir, nós conseguimos finalmente saber quais são os motivos desses afastamentos, né? Então, vão de infecção aguda das vias respiratórias aéreas, ou seja, dengue, ansiedade generalizada, coronavírus, quer dizer, dor, lombalgia, mas veja, as coisas que a gente precisa ter o cuidado, a gente está assim se contaminando e fazendo esse afastamento. Então, é muito preocupante, essa sua fala é muito preocupante. Eu acho que isso está na pauta do Conselho, e eu gostaria muito que isso estivesse na pauta dos próprios trabalhadores. Então, assim, olhar e visitar o RAG, na próxima plenária, a gente vai apreciar esse relatório anual de gestão, mas eu acho que esse poderia ser um mote de vocês se apropriarem disso para discutirem realmente com o número as péssimas condições de trabalho que o trabalhador em Florianópolis é submetido hoje. Posso dar uma contribuição rapidinho? Com Claro. base no que a Josi falou, realmente quase desumano, assim, pensando em questões de residência, sabe? Eu sempre fico pensando que 8 horas de trabalho para quem está na saúde é quase que uma precarização de tudo, e fora que é desumano pelo sentido que eu estando como sou assistente social, né? E basicamente às vezes eu não tenho sala, então é ruim para nós assim ter um atendimento sem ter atendimento contínuo com os nossos usuários.
mas penso que, por exemplo, se não tivesse residentes para minha preceptora, ela gerenciando o CS no sentido do serviço social, sozinha, eu acho que ela entraria em atestado, sabe? Porque o Monte Cristo, ele requer uma atenção que qualquer outro CS que ela gerencia, né, em serviço social, não demanda, sabe? Então, por exemplo, um CS como ele, no máximo dois os assistentes sociais para 3 equipes, porque eles ultimamente têm 6, sabe? Então, imagina um assistente social sozinha fazendo esse trabalho de gerenciar no mínimo 10 mil pessoas, porque cada equipe vai encaminhando para a gente fazer os atendimentos em serviço social. Então, qual é o tipo de saúde mental também que a gente está trabalhando com os profissionais da ponta, né? Que tipo de capacitação, por exemplo, para esse cuidado que a gente está tendo? Porque uma das coisas que também me preocupa é que a gestão, de alguma forma, pede produtividade porque ela precisa criar números para o município, também para, enfim, para questões de Estado e federação, né? Mas também não tem um tempo, parece, de, como foi pontuado na outra reunião, dessa educação permanente, por exemplo, estar no espaço de conferência em trabalho e educação no SUS, também é um espaço de educação permanente. Então, quais trabalhadores estarão nessa conferência, né? Se serão residentes, porque basicamente a gente vai ter bareme, então, por exemplo, é um interesse também da gente ir lá participar, mas assim, os profissionais mesmo da ponta, que são servidores, né? E aí a falta de profissionais de RH também não permite eles sair, porque eles também precisam trabalhar para dar conta do CS aberto, né? Então, dificulta, né, esse trabalho de estar em um ambiente que possa ser enriquecedor para eles, né, e tanto para a população, para entender quais são as demandas que estão chegando no conselho e que são pertinentes à população que se trabalha, sabe? Então, eu fico também nesse sentido, assim, pensando que tipo de qualificação que a secretaria ou a prefeitura está proporcionando para os servidores, né? E como é que eles estão fazendo com que esse tema, esse interesse seja parte também dos trabalhadores. Porque também querer que a gente, como é que eu vou dizer? Querer que a gente participe de tudo e não ter um contraponto, né, de qualificação, não ter um incentivo, também não facilita para que o trabalhador se interesse, né? Então ele vai ficar à mercê, tipo, não me interessa porque eu não vou ter um bônus, um ônus, né? Então não tem por que eu fazer isso para minha qualificação, né? Então o trabalho ele se torna muito cotidiano e sem uma perspectiva, tipo, que ele é uma coisa à parte da vida da pessoa, mas também ele é a parte da vida da pessoa, né? Enfim. O grande desafio da alienação, né? Eu acho que é o trabalho e o mundo capitalista, ele nos faz isso, né, Brenda? Justamente ele nos quer alienado e sem refletir. O grande desafio é o que todos estamos fazendo aqui, cerca de 70 pessoas numa quinta noite, que é refletir, que é ir contra isso, né? É ficar indignado, como a Fernanda falou, e buscar as mudanças. E todos que estão aqui, ou pelo menos eu espero que todos estejam aqui, acreditam na democracia participativa, né? Lutam por isso, pela manutenção desses espaços democráticos e entendem que a conferência é um espaço desse, né, Brenda? É um espaço de proporcionar essa mudança, de proporcionar essa discussão. Se não fosse essa conferência, provavelmente a gente não estaria fazendo esse debate, né? Por mais que a Josi traz o conselho vem fazendo isso, né? Então, creio que os desafios são enormes, mas estamos aqui, vejo muitas mãos unidas para, né, fazer o combate que tem que ser feito. É isso, né? Jerusa. Então, Fê, muito bom, né, a gente ver todas essas pessoas interessadas, né, nesse tema, né, e atendendo o nosso chamado, o nosso convite, né, para estarem aqui, né, para a gente poder se preparar para essa conferência que é tão importante, né? Como vocês viram na apresentação que a Fernanda Magano trouxe, né, a nível nacional, essa já é a 4ª Conferência de Gestão do Trabalho, né? O mesmo acontece a nível estadual, é a 4ª Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, né? Mas no nosso município é a primeira vez que a gente vai ter essa conferência, né? Essa temática, para a gente poder discutir, para a gente poder conferir mesmo como é que está
né, na nossa cidade, no nosso município, essa questão, né? Então, por isso também que o Conselho Municipal não optou, né? Havia essa oportunidade de repente, fazer só regional, se unir, né? Mas a nossa opção foi por fazer uma conferência, né, dentro do município, entendendo a importância da gente estar discutindo isso, principalmente diante de todo esse contexto que a Josi trouxe também, né, e as outras pessoas que falaram, né, de tudo aquilo que a gente está vivendo nesse momento. Então, assim, a gente entendeu que era muito importante a gente ter, né, essa discussão, essa conversa, esse diálogo, né, e é importante a gente estar tendo esses 3 encontros preparatórios, né, para a gente poder se aprofundar um pouco, né, nos eixos que a gente vai discutir lá, né, e a gente já está pensando as propostas, como disse a Fernanda, porque são muitas questões, né, que vão sendo trazidas, e a gente vê agora essa questão do adoecimento do trabalhador, questão da condição de trabalho, né? E eu lembro que há muitos anos atrás veio aqui na nossa secretaria, né, uma pesquisadora que ela escreveu um livro e colocando sobre a resolução das equipes de saúde da família em vários municípios, né? E uma das coisas assim que me chamou a atenção, porque eu sou assistente social também, Brenda, foi como ela mostrou que na cidade, né, no município, onde havia assistentes sociais dentro dos centros de saúde, ou seja, um para cada centro de saúde, né, que a resolução dos problemas ali eram muito maiores, né, do que nos outros municípios que não tinham esse profissional atuando dentro das equipes, né? E porque muitas coisas que acontecem, né, são, né, a gente sabe que tem os determinantes sociais, então vem por esse viés, né, e esse profissional pode auxiliar muito, né, e está ali contribuindo com a equipe. E, na época, a gente tinha mais 2 assistentes sociais que trabalhavam aqui também na gestão, né? E uma das discussões que a gente estava fazendo com a gestão da época era que, pelo menos, a gente tivesse assistente social, né? Nas unidades que têm vulnerabilidade social, né? Então, por exemplo, Monte Cristo, Vila Aparecida e algumas outras, mas que a gente ali tivesse não um assistente social de referência, mas um assistente social ali o tempo todo, né? Porque isso ajudaria também as equipes, eu acho que auxiliaria, né, essa questão também de ter esse apoio também, né, dentro da área social. Então, assim, a gente vê que são muitas as questões que a gente tem para discutir, né? E que esse espaço que a gente vai ter, né? Que a gente já está tendo, mas que a gente vai poder, né? No dia 8 e no dia 9 de maio, né? Nós vamos poder realmente concretizar com as nossas propostas de melhoria, né? Para o serviço, né? Aqui no município e também a nível nacional e estadual, né? Eu acho que vai ser importante. Eu já estou bem assim, bem animada, já aguardando esse momento, né, que a gente vai aí se encontrar presencialmente para fazer esse debate, tá? Eu acho que alguém mais levantou a mão, não sei. Acho que é isso. Só tivemos algumas manifestações de aplauso pela tua fala, acho que, né, pela fala de todos. Acho que a gente pode encerrar por hoje, né? A gente, Fê, vamos Por só conta do chamar o horário. pessoal já para o dia 25, né? Quinta-feira que Isso, vem. já ia falar exatamente isso. Ah, Então, então semana tá que bom. vem a gente tem mais um debate, o debate do eixo 2, então, que é trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS. Uma agenda estratégica para o futuro do Brasil. Hoje, querendo ou não, já fizemos muito dessa discussão, mas a ideia é semana que vem, então, com o debatedor que vai estar presente com a gente em breve já vai divulgar o nome para vocês, para, né, fazer mais ainda o fomento dessa discussão, e esperamos todos no dia 25, às 18h30 também, em breve vai ser divulgado o link, não se esqueçam de fazer a inscrição, né, porque depois a gente consegue, então, liberar o certificado de participação, e semana que vem, né, o último esquenta para a nossa conferência, que está chegando no dia 8 e 9. Dia 8 vai ser
online, que é mesa de abertura e regulamento, e no dia 9, presencial na UFSC, tá? Depois, semana que vem, a gente pode dar mais detalhes, né, Gê, da inscrição, do local. E é isso, gente. Muito obrigada. Fico muito feliz de ver, então, aqui essa Vamos abrir a mobilização câmera com para mais tirar de 70 fotinho. pessoas inscritas, isso. Vamos abrir a câmera para a gente poder tirar foto, registrar o momento. Isso. Agradecer, né? Agradecer muito a presença de todos, né? Profissionais, residentes, né? A questão dos conselheiros também que vieram, porque entenderam que é muito importante a presença do controle social. A gente sabe que, às vezes, nessas temáticas mais específicas, né? Os usuários têm mais dificuldade de participar, mas a gente está aí num esforço de mobilização grande para que a gente possa ter uma grande contribuição também de todas as pessoas, né? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Bruno, beijo. Estamos na página 3 ainda, gente, calma. Que bom, né? Que bom que tem Tá tantas, né? ótimo. Muito bom mesmo. Olha, o Maurício também, que bom. Quanto tempo, Maurício? Muito bom, né, gente? Então tá bom. Obrigada. Boa Muito obrigada, noite. gente. Bom descanso para todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.